Eu passei muito tempo acreditando que a minha vida iria mudar quando eu finalmente encontrasse a motivação certa, ou quando alguém me mostrasse o caminho perfeito. Mas a verdade é que nada disso aconteceu. O que realmente virou a chave foi quando eu encarei uma realidade dura. Eu mesma estava me sabotando, e enquanto eu não aceitasse isso, nenhuma mudança seria possível. O mais estranho é que não foi em um único momento mágico que tudo se transformou. Foi em pequenas decisões quase invisíveis que se repetiam dia após dia. Foram segundos de coragem, enfrentando o medo, quebrando desculpas, segurando firme quando tudo em mim gritava para desistir. E foi nesse processo que eu percebi que existiam certas regras silenciosas, implacáveis, que precisavam ser seguidas se eu quisesse parar de me destruir por dentro. Não são regras fáceis, nem bonitas. São verdades que doem, mas que libertam. Eu precisei admitir que ninguém viria me salvar. Eu precisei entender que disciplina não era castigo e que esperar confiança era uma armadilha disfarçada. Cada uma dessas regras parecia um choque e ao mesmo tempo um abraço, como se finalmente alguém tivesse dito aquilo que eu sempre soube, mas nunca tive coragem de admitir. E é exatamente isso que quero dividir agora. Essas 10 regras implacáveis que me tiraram do ciclo da autossabotagem. Eu não vou entregar tudo de uma vez, porque cada uma delas carrega um peso, uma história, uma verdade que precisa ser sentida. Mas vou te contar. Uma vez que você as escuta, não dá mais para fingir que não sabe. O que eu aprendi é que viver sem essas regras é escolher continuar preso no mesmo lugar, se enganando todos os dias. Mas viver com elas é diferente. É desconfortável, é desafiador, mas é também a única forma real de construir algo que vale a pena. São decisões pequenas, corajosas, que parecem quase invisíveis, mas que, somadas, mudam absolutamente tudo. Então, se você já se cansou de se sabotar, se já não aguenta mais viver se escondendo atrás de desculpas, talvez esteja pronto. Só que eu preciso te avisar. Essas regras não pedem permissão. Elas cortam fundo, mexem onde mais dói e obrigam você a se olhar no espelho sem máscaras. Mas, uma vez que você escuta, não tem mais como voltar. Durante muito tempo, eu vivi esperando que algo ou alguém viesse mudar a minha história. Eu fingia acreditar que de repente um dia perfeito apareceria e resolveria tudo o que eu não tinha coragem de enfrentar. Mas a verdade é que esse dia nunca chegou. A vida seguia, o relógio não parava, e eu continuava presa nas mesmas desculpas. Até que um dia eu precisei encarar. Ninguém viria me salvar. E essa foi a verdade mais dura que eu já tive que engolir. Naquele momento, senti como se tivesse levado um tapa da realidade. Eu percebi que não era falta de sorte, não era falta de tempo, não era o mundo contra mim. Era eu contra mim mesma. O silêncio que eu carregava não era vazio. Era o peso das minhas próprias escolhas adiadas. E ali, entre lágrimas e raiva, comecei a perceber que talvez houvesse algumas regras escondidas na vida. Regras que eu vinha quebrando sem nem perceber. Foi estranho, porque essas regras não apareceram como uma lista pronta, mas como pequenos choques de clareza. Eu me peguei pensando no medo que sempre mandava em mim, na confiança que eu esperava sentir antes de agir, nas negociações internas que eu fazia para me sabotar de novo e de novo. Tudo isso formava um padrão tão cruel que parecia ter sido escrito em letras invisíveis na minha pele. Eu lembro de fechar os olhos e respirar fundo, quase como se quisesse apagar o mundo ao meu redor. E nessa pausa, o que mais me assustou foi entender que eu já sabia o que precisava ser feito. Eu sabia que existiam verdades que eu vinha evitando, porque encarar essas verdades exigiria coragem demais. Só que, no fundo, eram elas que podiam me libertar. Eu comecei a sentir que a vida estava sempre me testando. Você vai continuar esperando? Ou vai começar a agir, mesmo tremendo por dentro? E foi nesse conflito que algumas regras começaram a nascer dentro de mim, como lembretes que eu não podia mais ignorar. Não eram regras suaves, eram implacáveis, regras que não pediam minha permissão, só exigiam decisão. E ali, no meio daquela confusão, eu percebi, se eu tivesse coragem de aplicar essas regras, mesmo que uma de cada vez, a minha vida poderia finalmente começar a mudar. Mas eu também sabia que não seria fácil,
porque essas regras me chamavam para fora da zona de conforto, para fora daquilo que eu achava que era seguro. E talvez seja justamente por isso que elas tenham tanto poder. Eu sempre achei que coragem era viver sem medo. Esperei anos para que aquele frio na barriga sumisse, para que a insegurança fosse embora, como se um dia eu fosse acordar e me sentir pronta para tudo. Mas esse dia nunca chegou. O medo estava sempre lá, na beira da cama, me olhando nos olhos antes mesmo de eu colocar os pés no chão. E por muito tempo eu deixei que fosse ele quem decidisse a direção da minha vida. Era como carregar uma sombra grudada em mim, me acompanhando em silêncio, mas sempre sussurrando: não vai dar certo, você vai fracassar, você não é boa o suficiente. Essa voz era tão familiar que em certos momentos parecia ser a minha própria. E a pior parte era que eu acreditava nela. Quantas oportunidades eu deixei passar porque estava esperando me sentir segura? Quantas vezes eu disse não para mim mesma antes mesmo de tentar? Houve uma manhã em que eu não aguentei mais. Eu estava sentada na cozinha, com uma xícara de café que já tinha esfriado, olhando para a janela como se ela pudesse me dar uma resposta. E no meio desse silêncio pesado, eu percebi: o medo não ia embora. Eu poderia esperar por anos, mas ele sempre estaria ali. A questão não era eliminá-lo, era decidir se ele continuaria mandando na minha vida. Essa decisão não foi um grito de guerra, nem um momento heróico. Foi um sussurro cansado, quase um pedido de socorro para mim mesma. Chega, você não manda mais. Eu não estava confiante, eu não estava pronta, eu só estava cansada de viver acorrentada. E naquele instante, pela primeira vez, eu tomei uma decisão sem pedir permissão ao medo. Descobri que medo não se combate com força, mas com movimento. Cada vez que eu agia, mesmo com a voz trêmula e as mãos frias, eu percebia que o medo encolhia um pouco. Ele não sumia, mas ficava menor, mais frágil, mais suportável. Era como se ele estivesse sempre tentando me paralisar, mas eu finalmente tinha entendido que ele não era um sinal para parar, era um sinal de que eu estava exatamente onde precisava estar. E a verdade é que ainda hoje, o medo anda comigo. Ele aparece em dias importantes, em decisões que pesam, em mudanças que parecem grandes demais, mas a diferença é que agora ele já não tem a última palavra. Eu escuto sua voz, mas sigo em frente mesmo assim. E toda vez que faço isso, sinto como se estivesse roubando de volta um pedaço da minha própria vida. Por muito tempo eu vivi na ilusão de que confiança era um presente que a vida entregava quando você finalmente estava pronto. Eu esperava esse momento como quem espera o sol nascer depois de uma noite interminável. Eu dizia a mim mesma: um dia vou acordar segura, vou sentir que tenho o que é preciso, e então eu vou agir. Só que esse dia nunca chegava. Eu me olhava no espelho, ensaiava as palavras, imaginava a cena perfeita. Mas quando chegava a hora de fazer, eu sempre voltava atrás, me escondia e usava a mesma desculpa. Ainda não estou confiante o suficiente. Era uma armadilha que eu mesma tinha construído. Eu me lembro de entrevistas de emprego em que eu desligava o computador antes mesmo de enviar o currículo, porque me convencia de que ainda precisava de mais experiência. Quantas vezes deixei de levantar a mão numa reunião porque a voz dentro da minha cabeça dizia: vão rir de você. Era sempre assim. O medo falava alto e eu respondia que tudo bem, que eu ia esperar mais um pouco. Só que esse um pouco virava semanas, meses, anos, e a confiança que eu tanto esperava nunca aparecia. Houve um dia específico em que percebi a farsa. Eu estava sentada no carro, prestes a desistir de entrar num evento que eu mesma tinha sonhado em participar. As mãos suadas, o coração descompassado, a mente tentando me convencer a ir embora. Eu quase liguei o carro de novo, mas alguma coisa em mim sussurrou: vai assim mesmo, vai com medo, vai imperfeita, mas vai. Eu respirei fundo, abri a porta e entrei. E não foi fácil. Minha voz tremeu, minhas pernas também. Mas quando acabou, eu percebi que eu não tinha morrido. Eu tinha sobrevivido. E, de quebra, algo novo tinha nascido dentro de mim. Aquela sensação pequena, quase imperceptível, foi a primeira fagulha de confiança real que eu já senti. Não porque ela veio antes, mas porque eu tinha agido, e isso mudou a forma como eu enxergava tudo. Confiança não é um pré-requisito.
é uma consequência. É como um músculo que só se fortalece depois que você levanta o peso. E quanto mais você age, mais você cria essa base invisível que te sustenta no próximo passo. Foi agindo, mesmo em pedaços, que eu comecei a acreditar em mim. Só que essa descoberta não me transformou de um dia para o outro. Eu continuei tropeçando, continuei querendo voltar atrás. Houve noites em que chorei sozinha, repetindo: eu não vou dar conta. Houve dias em que a vergonha de falhar foi maior do que a vontade de tentar, mas cada vez que eu escolhia dar um passo, por menor que fosse, eu percebia que estava construindo algo sólido, pedra por pedra. Não era confiança que me movia, era ação. E no fim, era essa ação que gerava a confiança que eu tanto buscava. Hoje, quando lembro de tudo isso, ainda sinto o contraste dentro de mim, porque a tentação de esperar continua aparecendo, como uma velha amiga que bate na porta dizendo: fica mais um pouco, ainda não é a hora. Mas agora, eu sei que é uma mentira. Sei que confiança não cai do céu, não chega de presente, não surge de repente. Ela nasce no meio do caos, no meio do medo, no meio da dúvida. Ela nasce quando eu escolho agir, mesmo que a voz dentro de mim continue gritando para desistir. Eu sempre tive essa habilidade estranha de criar justificativas perfeitas para não fazer o que precisava ser feito. Era como se eu fosse uma advogada das minhas próprias limitações. Se estava cansada, eu dizia que merecia descansar. Se estava insegura, dizia que ainda não era o momento certo. Se estava com medo, me convencia de que a oportunidade não era tão boa assim. Eu acreditava tanto nas minhas desculpas que elas soavam como verdades absolutas. E sem perceber, eu passava dias, meses, anos, presa em histórias que eu mesma inventava. Eu me lembro de uma noite em que fiquei mais de 3 horas rolando a tela do celular, dizendo a mim mesma que estava pesquisando antes de começar um projeto. No fundo, eu sabia que não estava pesquisando nada. Eu só estava fugindo. Era mais confortável negociar comigo mesma do que encarar o vazio assustador de tentar e talvez fracassar. E nesse jogo de autossabotagem, eu sempre perdia tempo, energia e confiança. Houve um dia em que a ficha caiu de um jeito cruel. Eu estava sozinha na sala, olhando para uma lista de tarefas que parecia a mesma de semanas atrás. E foi nesse silêncio pesado que eu percebi: o problema não era falta de tempo, nem falta de capacidade. O problema era eu me enganando, dia após dia, aceitando desculpas baratas, como se fossem argumentos inteligentes. Eu estava vivendo uma vida de negociações internas, mas sem vitórias reais. Foi nesse momento que eu decidi fazer um teste simples. Eu me sentei na cama, fechei os olhos e fiz uma promessa para mim mesma. Por um único dia, eu não ia aceitar nenhuma negociação. Se a voz dentro de mim dissesse: deixa para amanhã, eu responderia com um não, vai ser agora. Eu não sabia se ia aguentar, mas eu precisava experimentar o que aconteceria se eu parasse de acreditar nas minhas próprias histórias. O que eu descobri naquele dia foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Eu percebi que cada desculpa rejeitada abria espaço para uma pequena vitória. Não eram grandes feitos, não eram transformações instantâneas, mas eram escolhas reais. Levantar da cama sem enrolar, mandar uma mensagem que eu vinha adiando, abrir um arquivo e escrever a primeira linha. Cada uma dessas ações parecia acender uma luz num corredor escuro. Era como se eu finalmente tivesse parado de negociar com a prisão em que eu mesma me trancava. E quanto mais eu fazia isso, mais eu sentia que estava começando a viver de verdade. Viver sem tantas justificativas, sem tanto teatro interno, sem tantas pausas inventadas. Eu não precisava mais de desculpas, eu precisava de movimento. E foi aí que eu percebi: a vida não estava contra mim. Eu é que estava travando batalhas desnecessárias dentro de mim mesma. Por muito tempo eu carreguei essa fantasia de que um dia tudo mudaria de uma vez. Eu pensava que existiria um ponto de virada, quase como uma cena de filme, em que eu acordaria diferente, corajosa, imbatível, cheia de confiança. Eu acreditava que existia um amanhã especial reservado para mim, em que todas as respostas apareceriam de repente. Só que esse amanhã nunca chegou. O que chegou foram manhãs comuns, despertadores irritantes, xícaras de café frias esquecidas na mesa e a mesma sensação de estar atrasada para minha própria vida. Eu me lembro de uma manhã
específica. Eu estava sentada na beira da cama, com o corpo pesado e a mente já preparando argumentos para não levantar. Era uma luta silenciosa dentro de mim, uma voz dizendo: vai, começa o dia, você precisa, e outra implorando: fica mais um pouco, você não dá conta. Foi nesse conflito que eu decidi experimentar algo diferente. Eu respirei fundo, fechei os olhos e contei de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E antes que minha mente inventasse mais uma desculpa, eu coloquei os pés no chão. Parecia insignificante, mas naquele instante eu senti que tinha feito uma pequena revolução. Depois disso, comecei a reparar em quantos momentos da vida cabiam nesses poucos segundos. Segundos que decidiam se eu ia mandar uma mensagem ou apagar o texto inteiro. Segundos que determinavam se eu ia abrir a porta de uma reunião ou inventar uma desculpa para não ir. Segundos em que eu podia escolher entre calar minha voz ou falar mesmo com a garganta seca. Não eram gestos grandiosos, mas cada um deles carregava um peso enorme. Era como se a cada escolha dessas, eu estivesse escrevendo uma nova versão de mim mesma. No começo, parecia quase ridículo. Quem olha de fora pode pensar: levantar da cama, mandar uma mensagem, entrar numa sala, o que isso muda? Mas dentro de mim, cada segundo desses era um campo de batalha. Eu suava frio, meu coração disparava, minhas mãos tremiam. Eu sentia que estava atravessando muros invisíveis, aqueles que só quem já se sabotou sabe o quanto machucam. E a cada muro atravessado, por menor que fosse, eu percebia que estava mais viva do que nunca. Esses segundos foram se repetindo em situações diferentes. No trânsito, quando eu queria desistir e voltar para casa. No trabalho, quando eu precisava me posicionar mesmo sabendo que poderia ser criticada. Em conversas pessoais, quando eu escolhia ser honesta, em vez de esconder o que sentia. Cada vez que eu usava esses pequenos segundos, eu sentia que estava me afastando um pouco mais da vida que me mantinha presa. Era como se eu estivesse construindo uma nova estrada, pedra por pedra, sem saber exatamente aonde ela me levaria, mas sabendo que não era mais o mesmo caminho de antes. E é estranho perceber isso agora, porque eu ainda tenho essa parte em mim que insiste em esperar o dia mágico, o grande momento, a transformação repentina. Mas no fundo, eu já sei, não existe um único salto que muda tudo. Existe a coragem de segundos que parecem pequenos demais, mas que carregam dentro deles a força de um futuro inteiro. Segundos que se repetem até começarem a reescrever uma história que eu nunca imaginei ter coragem de viver. Por muito tempo eu associei disciplina a algo pesado, quase como uma prisão. Eu pensava em regras rígidas, em obrigações sufocantes, em uma rotina sem espaço para respirar. Cada vez que eu via a palavra disciplina, meu corpo encolhia, como se fosse sinônimo de punição. E talvez por isso eu tenha passado tantos anos fugindo dela, me convencendo de que viver sem regras era a forma mais autêntica de liberdade. Mas essa liberdade era só uma outra prisão, menos a prisão da desordem, da autossabotagem, da culpa por nunca conseguir cumprir nada. Eu me lembro de abrir a geladeira tarde da noite e pensar: só hoje, só dessa vez. Lembro também de ignorar o despertador, repetindo: amanhã eu faço diferente. E cada uma dessas pequenas concessões parecia inofensiva, mas juntas, elas construíam uma vida sem direção. Era como remar sem leme, gastando força em círculos, cansada e sem chegar a lugar nenhum. No fundo, eu sabia que não era preguiça, era a minha incapacidade de cuidar de mim mesma com firmeza. Houve um momento em que isso ficou insuportável. Eu estava no carro, presa no trânsito, com uma lista de tarefas inacabadas, girando na minha cabeça como um lembrete cruel. E de repente, me veio esse pensamento: se eu tratasse alguém que eu amo do mesmo jeito que eu me trato, essa pessoa já teria ido embora há muito tempo. Eu engoli seco porque percebi que era verdade. Eu dizia sim para os outros, mas dizia não para mim mesma todos os dias. E a ausência de disciplina era exatamente isso, uma forma silenciosa de abandono. Quando eu comecei a experimentar a disciplina de outra maneira, tudo mudou. Eu não enxergava mais como castigo, mas como cuidado. Era como segurar a minha própria mão e dizer: eu não vou deixar você se perder de novo. A cada pequena escolha, menos desligar o celular mais cedo,
terminar o que eu comecei. Acordar, quando o despertador tocava menos, eu sentia como se estivesse reconstruindo a confiança que tinha destruído comigo mesma. Não era sobre dureza, era sobre carinho, era sobre provar que eu podia contar comigo. No começo, claro, foi difícil. Meu corpo resistia, minha mente inventava desculpas, e às vezes eu caía nas velhas armadilhas. Mas, a cada vez que eu conseguia manter uma promessa pequena, eu percebia que estava criando algo maior dentro de mim. A disciplina deixava de ser uma parede que me prendia e começava a ser um chão firme, onde eu podia pisar sem medo de cair. E quanto mais eu praticava, mais eu sentia que estava me fortalecendo por dentro. Hoje eu entendo que disciplina não é sobre controle, nem sobre dureza. É sobre amor. É sobre não abandonar a mim mesma, mesmo quando é mais fácil desistir. É sobre acreditar que eu mereço cumprir aquilo que digo que vou fazer. E talvez essa seja a maior prova de amor que eu já dei para mim. A coragem de ser disciplinada o suficiente para não me perder mais. Se você chegou até aqui, quero que pare por um momento e olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você se sabotou, deixou o medo falar mais alto ou negociou consigo mesmo para não agir? Quantas oportunidades você deixou passar, esperando o momento certo, a coragem perfeita ou alguém para te salvar? A verdade é dura, mas é libertadora. A mudança não espera, e ninguém vai fazer isso por você. Essas 10 regras implacáveis que compartilhei não são apenas ideias bonitas para ler e esquecer. Elas são escolhas concretas que testam cada centímetro da sua coragem. Elas vão te colocar frente a frente com o seu medo, com a sua preguiça, com todas as desculpas que você inventou e, se você tiver coragem de aplicá-las, vai perceber algo surpreendente. Você é mais forte do que sempre imaginou. Não se engane, não é sobre ser perfeito, nem sobre acertar sempre. É sobre levantar quando tudo em você quer desistir. É sobre pequenos segundos de decisão, repetidos dia após dia, que somam forças e constroem uma vida que você realmente quer viver. É sobre parar de esperar confiança e começar a agir, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem sentir que está pronto. Aplique o que você sentiu e viveu agora. Experimente cada regra, mesmo que pareça pequena ou assustadora. Observe como a sua vida reage quando você escolhe não se sabotar mais, quando você para de negociar consigo mesmo, quando decide que a sua disciplina é um ato de amor próprio. Essa é a transformação prática que ninguém vai te entregar de presente. Ela nasce do seu movimento, da sua coragem, da sua decisão de mudar de verdade. Se essas palavras fizeram algum sentido para você, eu te convido a continuar se desafiando. Inscreva-se no canal, ative as notificações e volte todos os dias para mergulhar em mais momentos de reflexão e ação. Porque a vida não espera, e você também não deveria. Agora eu te pergunto de verdade, você vai continuar se sabotando ou vai se permitir começar a aplicar essas regras implacáveis hoje mesmo?